Olá! Hoje a gente vai mergulhar num modelo mental fascinante criado pelo cientista da inovação Carlos Nepomuceno. É a chamada Casa do Eu. Pense nela como um verdadeiro mapa para a nossa própria mente, sabe? Uma ferramenta para ajudar a gente a navegar num mundo que, vamos combinar, está cada vez mais complexo. Então, para começar, vamos pensar numa coisa. E se a nossa mente, com todos os pensamentos, sentimentos, memórias, e se tudo isso fosse uma casa? Como ela seria? Que tipo de cômodos teria? É exatamente essa metáfora que a gente vai usar para entender melhor como funcionamos por dentro. A Casa do Eu é basicamente isso, um guia para a gente organizar a nossa vida interior e tomar decisões mais saudáveis. O Nepomuceno criou esse modelo porque ele chama de Sapiens 2.0, que é uma forma de descrever a gente mesmo, seres humanos tentando se adaptar e prosperar no meio da loucura que é a vida moderna. Que tal um tour por essa casa, então? A gente vai começar lá na base e subir andar por andar. A ideia é entender como cada parte da nossa mente funciona e, principalmente, como elas se conectam. Bom, toda casa precisa de uma fundação sólida, certo? Na nossa mente, essa fundação é o porão. É aqui que moram as verdades do nosso corpo. A dor, o prazer, a fome, o sono. O porão é sempre o primeiro a avisar quando alguma coisa não está legal. E por isso ele é o filtro final de, olha só, toda decisão que a gente toma. Subindo o lance de escadas, a gente chega no primeiro andar, o andar sensitivo. Aqui é onde a gente encontra as nossas emoções e reações mais automáticas. É onde fica a nossa programação mais profunda, sabe? Nossos traços genéticos, os paradigmas que a gente aprendeu, os traumas que vivemos. É a fonte primária tanto da nossa motivação quanto do nosso esgotamento. Agora o segundo andar, esse é o nosso centro de operações. É a mente prática que resolve o dia a dia. Sabe aquela lista de tarefas mental sobre trabalho, dinheiro, saúde, relacionamentos? Ela mora toda aqui. Esse andar é o nosso gerente do cotidiano, totalmente focado no curto e no médio prazo. E lá no topo, a gente chega ao terceiro andar, o andar existencial. Se o segundo andar é sobre o como fazer as coisas, este aqui é sobre o porquê. É o nosso espaço para a visão estratégica, onde a gente pensa no longo prazo, define nosso propósito e tenta dar algum sentido a tudo o que acontece nos andares de baixo. Ok, já exploramos os andares, mas é agora que o modelo fica realmente poderoso, na forma como eles interagem. A grande sacada aqui é que o nosso papel não é o de um general, que fica gritando ordens para casa. É muito mais como o de um jardineiro, que cuida dela com carinho. O ponto crucial é este. O nosso eu pensante, que vive lá no segundo e terceiro andares, não pode simplesmente dar uma ordem para o primeiro e andar e para o porão se sentirem, sei lá, motivados ou felizes. Não funciona assim. O que ele pode fazer é tomar decisões, ser um bom jardineiro e criar um ambiente que favoreça o surgimento natural dessas boas sensações. Pensa só na diferença. A abordagem do general é gritar para si mesmo: pare de sentir ansiedade agora. Já a do jardineiro é pensar: talvez eu possa caminhar na natureza para cultivar um pouco de tranquilidade. Um tenta controlar na força bruta, o outro influenciar com sabedoria. É outra história, né? Essa frase resume perfeitamente a ideia central. A gente não controla as nossas energias como um general no campo de batalha. Nós somos os jardineiros. As escolhas que fazemos nos andares de cima, no nosso dia a dia e para o nosso futuro, são o adubo, a água e o sol para o jardim que floresce nos andares de baixo. Certo, mas qual é o objetivo de ser um bom jardineiro afinal? É cultivar um tipo bem específico de planta, as sensações positivas. E isso nos leva a um conceito-chave de todo esse modelo, o potencialismo. O que é potencialismo em resumo? É usar o bem-estar como uma bússola. Em vez de tomar uma decisão pensando só em status ou dinheiro, a pergunta central passa a ser: essa escolha vai de verdade cultivar boas sensações no meu dia a dia? E que sensações são essas? O Nepomuceno resume no acrônimo BOM-TRC. Dá para pensar nelas como os frutos de um jardim bem cuidado. Olha só. B de bom humor, O de otimismo, M de motivação, T de tranquilidade, R de resiliência e C de criatividade. Elas acabam se tornando as verdadeiras métricas de uma vida com qualidade. Mas, afinal, por que ter esse mapa interno é tão crucial, especialmente hoje em dia? Porque o mundo está passando por uma mudança fundamental. Nepomuceno argumenta que a gente está vivendo uma revolução descentralizadora. A lógica é mais ou menos a seguinte: com mais e mais gente e mais complexidade no mundo, as velhas estruturas centralizadas simplesmente não dão mais conta do recado. A responsabilidade precisa ser distribuída. E o que isso significa para a gente na prática? Significa que a responsabilidade pela nossa própria vida, pelo nosso bem-estar e pela nossa direção recai cada vez mais sobre os nossos ombros.
A gente precisa mais do que nunca de uma bússola interna que seja forte e confiável. E no final das contas, o grande objetivo da Casa do Eu é este: alcançar a tal da coerência interna. É aquele momento em que as decisões tomadas nos andares de cima, o operacional e o existencial, estão em perfeita sintonia com as realidades do corpo, que moram lá no porão. É a casa inteira trabalhando em harmonia. Para terminar, fica aqui uma reflexão. Se a gente olhasse para a nossa casa interior hoje, com tudo o que se sente e se pensa, como ela estaria? Mais quieta ou mais inquieta? A resposta para isso pode ser o primeiro passo para a gente descobrir o que, como bons jardineiros que somos, precisamos cultivar a seguir.